Olá, bom dia, meus amores, alunos e alunas do Anexo Antônio Vieira de Barros. Hoje, dia 16 de agosto de 2021, eu tenho um convite especial para fazer para vocês. Nós, durante toda essa semana, trabalharemos uma temática muito importante e muito gostosa de falar, de ouvir e de produzir. A gente vai falar sobre os nossos hábitos e os nossos costumes. Alguém sabe dizer aí qual é o tema da nossa aula de hoje? Não? Nós vamos falar sobre folclore, certo? Durante essa semana, até a sexta-feira, dia 20, nós vamos trabalhar sobre os hábitos e costumes do povo, o conhecimento sobre as manifestações culturais de um povo que é chamado de folclore. E aí, meus amores, para a gente iniciar essa discussão, nós precisamos lembrar que o Brasil é um país de uma diversidade étnica muito grande, existem muitas raças e muitas etnias. É por isso que a gente tem um folclore tão diversificado e tão divertido. Porque cada uma dessas etnias, cada um desses povos trouxe para o nosso território os seus próprios hábitos e os seus próprios costumes. Vamos lembrar da nossa aula de história da semana atrasada? Quando os portugueses chegaram ao nosso território, aqui já habitavam os índios. Então os índios tinham os seus próprios hábitos, seus próprios costumes e a sua cultura, folclore. Os portugueses também trouxeram as suas crenças, os seus costumes, a sua cultura. E aí, depois, com a chegada dos negros do continente africano, houve uma ampliação ainda maior desses hábitos e dessas culturas, porque os negros também trouxeram os seus. Então, o nosso folclore, o folclore brasileiro, ele tem influência indígena, portuguesa e africana. Nós temos uma miscigenação aí, uma mistura, uma heterogeneidade cultural muito gostosa na composição do nosso folclore brasileiro. Mas vamos lembrar, dentro do nosso tema folclore, a gente tem alguns assuntos bem interessantes de serem falados. Nós temos as lendas. Alguém sabe me dizer? Vamos lá. Então, dentro dessas crenças, nós temos alguns personagens muito engraçados e muito conhecidos, como por exemplo, a lenda da Iara, que era uma sereia muito bonita que encantava os pescadores com o seu canto. Além da Iara, a gente tem a lenda do boto cor-de-rosa, que era um boto que nas noites de lua cheia se transformava em homem, saía do mar e ia até a ilha visitar as moças, não é? O Curupira, que era aquele menino do cabelo de fogo e dos pés ao contrário, não é? O pé dele era para trás. A mula sem cabeça, que era uma mula bem grande e do seu pescoço sai labaredas de fogo. Nós temos o lobisomem, que é a mistura do homem com o lobo. Todos esses personagens, o Saci, o Boitatá, todos esses personagens constituem as lendas folclóricas. Então, primeiro, lendas. Depois nós temos as brincadeiras. Com o surgimento da internet, pessoal, houve uma fragmentação, um abandono muito grande das nossas brincadeiras folclóricas. Professor Manuel, mas qual eram as brincadeiras folclóricas? Há muitas. A cantiga de roda estava dentro das brincadeiras folclóricas. Quem de vocês já brincou de bola de gude, que aqui na minha cidade a gente conhece como bila, a gente não chama de bola de gude. Quem de vocês já brincou de estilingue, não é? Que aqui a gente chama de baladeira, uma linguagem bem local. Soltar pipa, bola de gude, elástico, peão. Essas são as brincadeiras tradicionais, culturais do nosso folclore. E aí a gente vem para o terceiro item, que são as crenças, certo? Professor Manuel, essas crenças estão ligadas à religiosidade? Não. As crenças estão ligadas às manifestações culturais de acreditar. Por exemplo, as pessoas acreditam que se o noivo vir a noiva vestida com o vestido do casamento antes do casamento, vai acontecer algo errado. Isso é uma crença.
As pessoas acreditam que alguém que quebra o espelho vai ter azar na vida. É uma crença, não é? As pessoas acreditam que recebendo uma visita que demorou muito na sua casa, você quer que a visita saia, você coloca uma vassoura atrás da porta e a visita sai. Isso é crença. Então essas são algumas das crenças que o professor Manuel trouxe para vocês, tá bom? E aí a gente vem para o quarto item, que são as danças populares, as danças folclóricas. E eu posso citar várias para vocês, como por exemplo, o frevo, o maracatu, a dança do coco, o reizado. Todas essas são danças folclóricas. O caboclinho, certo? Então lembrem-se, daqui para sexta a gente vai ter um dia que vamos trabalhar somente danças folclóricas. Mas hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o quinto item, perdão, que é a literatura popular. Dentro da literatura popular nós temos a literatura de cordel, nós temos o trava-língua, nós temos a parlenda, as anedotas, os adivinhos, né? As adivinhas. Hoje a nossa aula será sobre parlenda, que é um gênero textual e que no próximo vídeo o professor Manuel vai fazer uma explicação detalhadamente sobre parlenda e explicar a nossa atividade de hoje. Lembrando, toda essa semana nós vamos falar sobre folclore, sobre o conhecimento em relação à cultura, hábitos e crença de um povo. Beleza, pessoal? Um abraço e vamos lá!